Fala pessoal, Henrico Trota aqui, Head de Distribuição, RI e Research da Ativio Capital. Ativio Capital é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com foco em 3 setores principais: imobiliário, energia e infra e também no agro, e também com uma vertical de crédito agnóstica a setor, logicamente com um foco muito grande nesses 3 setores, mas que é agnóstica também setorialmente. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um conteúdo novo que a gente publicou. É uma nova série de relatórios que a gente chama de Tivio Think. A gente tem participado de muitas conferências e, logicamente, a ideia é trazer algumas mensagens importantes que surgem nessas conferências. A gente tem muitos temas setoriais que aparecem, que são relacionados, logicamente, às verticais da Ativio Capital. E a ideia é a gente gravar aqui um conteúdo falando um pouco sobre essa nova série de relatórios. Essa série de relatórios a gente faz um paralelo com um livro do Michael Pérez. Ele é um economista e também professor. Ele escreveu um livro que chama The Great Rebalancing, que é o grande rebalanceamento. É um livro de mais de uma década e ele comenta muito sobre o grande rebalanceamento que deveria acontecer em algum momento no tempo entre nações consumidoras, nações exportadoras, nações que produzem mão de obra, nações que são mais ricas em capital. E ele fala muito no livro dele, é um livro de mais de 10 anos atrás, que uma hora algum tipo de rebalanceamento ou correção deveria acontecer, o que comunica muito com o que a gente tem visto aqui também em termos geopolíticos, com o momento global atual. Hoje, basicamente, o foco do Tivio Think está baseado num evento que a gente participou em Los Angeles, que é o Milken Global Conference. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Milken Institute e também sobre a conferência em si, as principais mensagens. Mas para gravar esse conteúdo, para falar um pouco dessa conferência, eu tenho aqui a participação de 2 pessoas. Uma delas, participação especial hoje, que é a Daniela Levy. A Daniela Levy é a Head do Milken Institute aqui no Brasil. E eu também tenho a participação do Rodrigo Freire, Head da vertical de energia e infraestrutura aqui na Ativio Capital. Dani, Rodrigo, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui participando desse conteúdo com a gente. Obrigada, Henrico, muito prazer. Obrigada, Ativio Capital, por host o Milken Institute aqui no Brasil, um momento tão emblemático aí pro Instituto, com a ampliação de todo o mercado aqui no Brasil, América Latina de forma geral. Agradeço muito o convite. Bom, do meu lado aqui, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e obrigado você, Dani, por nos receber tão bem lá no Milken Institute em Los Angeles. Legal. Bom, Dani, a gente vou começar com você. A primeira pergunta, queria que você falasse um pouquinho mais do Milken Institute, a missão no Brasil, e falasse também um pouco do Global Conference, que eu e o Rodrigo tivemos o prazer de participar. O Chris Egan também, que é o CEO da gestora, estava com a gente nesse evento. Acho que foi a primeira vez que a gente participou desse evento, um evento muito legal, muito interessante, acho que com diversas mensagens que comunicam muito com o que a gente também tem feito aqui na Ativio Capital. Então eu queria que você falasse um pouco primeiro do Milken Institute, da conferência, se pudesse falar um pouquinho desses temas, eu acho que é super interessante para a gente começar o papo hoje. Sim, perfeito. Então, bom, começando aí pelo começo, o Milken Institute é um financial think tank. A gente gosta muito de chamar de think tank porque a gente foca muito em 3 verticais, então filantropia, saúde, finance, e a gente é um instituto global, então a nossa sede fica nos Estados Unidos, em Santa Mônica, agora transicionando para Washington. E a gente tem muito essa missão realmente de ampliar acesso a capital, levar as conexões corretas no momento correto. Então acho que essa é uma das missões, especialmente do Milken Global Conference. E nosso trabalho basicamente é criar conexões entre líderes de diferentes setores. Então private sector, governamental, academia. Então juntar todo mundo nas salas ideais para trazerem os tópicos que fazem mais sentido do momento. O Instituto foi fundado há mais de 30 anos pelo Michael Milken e hoje a gente está, como eu mencionei, presente globalmente, agora focando muito na ampliação aí para a América Latina. E a Global Conference, de forma geral, ela é o principal evento anual do Instituto, reúne mais de 5.000 pessoas do mundo todo. E muitas pautas são trazidas, especialmente com as atualidades, quais são os issues, os challenges mais
mais prioritários aí de forma global, mas também com a nossa visão agora Brasil, né? O que é relevante para a nossa região de forma global, não só o nosso ponto de vista, mas quais são os interesses externos aqui na região Brasil/América Latina. Então a Global Conference, ela é formada por private sessions, né, e public sessions, como vocês presenciaram. As nossas public sessions são live streamed, então a gente tem muito essa divulgação realmente do que está acontecendo na região. A gente tendo essa presença global não só no Brasil e no México, mas nos Estados Unidos, em Londres, em Abu Dhabi, um pouco da visão de todo mundo, e isso é muito discutido nos public panels. E os private sessions, eles têm um espaço para conversa um pouco mais extensa, um pouco mais detalhada, e é com isso que a gente consegue realmente trazer os actionables para o momento, né? Então, os challenges são realmente atingidos ali e essas conversas depois são desmistificadas dentro dos dados, das informações que a gente tem de acordo com cada região. Então, o Global Conference fomenta muito isso, assim como nossos year-round events também. A gente tem eventos ao redor do mundo todo, como o nosso de novembro esse ano aqui, né, no Brasil. Então, a gente está fazendo um pouco desse trabalho para globalizar o Instituto cada vez mais. Legal, Dani. A gente achou super interessante a conferência. Acho que surgiu muito tema relacionado a crédito privado, crédito estruturado, muito assunto relacionado à energia, né? Que aí depois eu vou querer entender até um pouco do Rodrigo, do que ele achou dos painéis que a gente participou na conferência. E muita coisa também de AI e até temas até mais relacionados à geopolítica, dado toda a guerra tarifária que se iniciou aí com os Estados Unidos, aí principalmente em relações também mais direcionadas para a China. Queria entender, Dani, assim, mais em termos gerais, né? Quais foram as principais mensagens do Global Conference, na sua visão? Então, se pudesse compartilhar um pouco, logicamente teve muito painel, muita gente interessante, muita gente importante passando por lá, mas acho que seria legal você compartilhar as principais mensagens do evento como um todo, né? Legal. O tema desse Global Conference em específico foi The Next Flourishing Future, né? Então, como que o futuro está aí na visão não só regional de cada presença que a gente tem, mas de forma global, como eu mencionei. Então, muitos temas geopolíticos, comércio. A gente teve, não sei se vocês se lembram, mas o Ken Griffin comentando um pouco aí da preocupação com as tarifas nos Estados Unidos. A gente teve o Treasury Secretary Scott Bessent, então ele falou um pouco também da visão dele em relação às tarifas também, como trazer esse approach um pouco mais de-risked, né, para o resto do mundo. O foco foi muito grande em inteligência artificial e finanças, especialmente como o núcleo de transformação financeira. Também os executivos da Citadel, da Freestone Grove, todos approach muito essa questão de AI. Sustentabilidade, mudanças climáticas também foi algo que foi muito approach, especialmente agora, falando um pouco regionalmente, né, do Brasil como host da COP30. Então, apesar de não ter sido um tema muito como ponto focal dos painéis, ele permeou todos os painéis, tanto privados quanto públicos, tocando um pouco nos aspectos de discussão nos bastidores, né? E, além disso, tendências econômicas, né, liderança, inovação, liderança, instabilidade financeira, então um pouco de como tem o papel do AI nesse aspecto. Então, tecnologia, como que a gente tem avançado, como que as grandes empresas estão fazendo uso disso para conseguir atingir seus objetivos. Então, acho que o Global Conference tocou um pouco em todos esses pilares e, de forma geral, conectou, né, todos de uma forma em que tenha como usar um pilar ou outro para avançar de forma mais assertiva. Legal. E acho que energia foi um tema que surgiu muito, né, ao longo da conferência, né? Acho que você falou um pouco do COP30, que vai acontecer esse ano no Brasil. Acho que a vertical de energia e infraestrutura, né, a gente tem o Rodrigo aqui como head, tem um foco muito também em pautas relacionadas e teses relacionadas à transição energética. E surgiu muito assunto legal lá, né, desde data center até minerais críticos. Aí, Rodrigo, eu queria que você trouxesse um pouco as principais mensagens relacionadas ao setor que apareceram
no Global Conference, né? Acho que seria legal escutar um pouquinho de você também. Legal, ótimo. Olha, de fato, assim, energia foi muito abordado, tanto em palestras, né, em painéis que falavam diretamente sobre energia, sobre investimento em infraestrutura, em regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas, quanto em outros painéis que tocavam em questões que, na verdade, tinham como pano de fundo preocupações, né, dentro do mundo de energia. Então, você comentou de data centers, por exemplo, o crescimento, né, da adoção de AI, e isso tem por trás uma necessidade energética cada vez maior, né? Para mim, acho que a principal mensagem que eu capturei ali foi muito essa discussão entre assim, parte do mundo preocupado com transição energética, ou seja, mover para uma economia menos dependente de combustíveis fósseis, né? Mas parte do mundo, e talvez até a parte do mundo mais desenvolvido, vamos dizer assim, é preocupado, na verdade, com segurança energética, né? Então, tem um trade-off aí, claramente, entre gerar energia de fontes limpas, renováveis e que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente. Isso é um objetivo, claro, acho que de todos, mas, ao mesmo tempo, desde que isso não coloque em risco a segurança energética e talvez o que a gente vai começar a enfrentar daqui para frente, onde novas tendências, tipo data centers e AI, estão aumentando muito, né, a necessidade energética de cada país, e você tem um fator que é investir em energias renováveis que não ajudam a aumentar o baseload capacity, né? Então você tem, e o Brasil é um caso clássico disso, você tem uma sobreoferta de energia renovável hoje, porém essa energia renovável ela é intermitente, né? É o sol, o vento, você está sujeito a esse perfil de geração que ele não é tão controlável assim, ao mesmo tempo que você coloca, né, dentro do grid data centers, por exemplo, de AI, que são 10 vezes mais intensos em consumo, isso não casa muito bem com essa dinâmica de você ter uma flutuação, né? Acho que tem um takeaway muito interessante que foi falado lá, que é assim, não tem jeito seguro de fazer energia, né? Então, claro, você vai arbitrando fontes renováveis, mas você ainda depende de energia nuclear, você ainda depende de gás natural como instrumentos que vão permitir atingir essa segurança energética, né? Legal, não, super interessante. Até aproveitando e fazendo um gancho, né? Eu acho que queria que você comentasse um pouco o papel do Brasil em toda essa transição energética, logicamente considerando também o sentimento e os principais mensagens que apareceram na conferência, né? Acho que o Brasil está muito bem posicionado para surfar essa transição energética. Eu sei que vocês têm falado há muito tempo com investidores institucionais de fora, muito focados nos Estados Unidos, e logicamente a dinâmica também mudou um pouco com o Trump 2, né? Então eu queria que você comentasse um pouco de como que os investidores lá fora também, assim, pensando muito na conferência, têm olhado para o Brasil dentro dessa transição energética, e se de fato teve alguma grande mudança aí com o Trump, na realocação, de como que o investidor institucional também pensa o tema de transição energética. Perfeito. Olha, começando acho que pelo Brasil, né, o papel do Brasil e América Latina, eu gosto de dizer que o Brasil já fez essa transição energética. Então, quando você olha a nossa matriz de geração de energia hoje, ela já é quase 90% renovável, e isso compara com mais ou menos 25% do resto do mundo, né? Então, a gente está lá na frente, de fato. Por necessidade, a gente começou esse processo no final da década de 70 com o pró-álcool, no começo dos anos 80 construindo Itaipu, que ainda é uma das maiores hidrelétricas do Brasil, e o Brasil, de fato, né, conseguiu, talvez com momentos aí de apagão, de questões mais estruturais, mas conseguiu superar e construir uma base de energia renovável que hoje é invejável, vamos dizer assim, né? Agora a gente está numa fase, na segunda etapa dessa transição energética, que é justamente aprender a lidar com um grid que é feito de energias renováveis, que tem essa questão de intermitência, de curtailment, de constrainment de energia. E aí surgem oportunidades para teses novas que a gente tem explorado aqui na Tivio, inclusive, como baterias, armazenamento de energia, eletrificação de processos, eletrificação de transporte, construção de infraestrutura para isso, né? Está tudo interconectado. Naturalmente, o mundo olhando, né, para esse movimento, até pensando em movimento de net zero, né, de países que fizeram esse pledge de até 2050 zerar suas emissões, o Brasil acaba surgindo como um protagonista porque já estamos alguns anos na frente, né? E estamos agora lidando com esses desafios que certamente o resto do mundo vai enfrentar. Quando você pensa no capital que é mais direcionado para isso, é difícil não olhar para o Brasil, embora num contexto mais macroeconômico você tem
outras questões geopolíticas, por exemplo, e tarifárias, né, China, Estados Unidos, que talvez possam ofuscar um pouco a atratividade de investir capital no Brasil. Falando um pouco sobre essa nova administração do Trump, acho que sim, de fato gerou um pouco de incerteza e insegurança, especialmente nos investidores que têm Estados Unidos como apoiador, né, o que a gente chama das DFIs, as entidades multilaterais de fomento. Acho que houve de início assim, um freio de arrumação, vamos entender aonde eles vão ser mais atuantes, menos atuantes, mas a gente também viu o capital privado sendo muito preponderante, né? Mesmo assim, tudo bem, existe um presidente dos Estados Unidos que ele é declaradamente contrário à transição energética, por outro lado você tem o capital privado dizendo, mas a gente vai seguir em frente, né? Legal. Bom, essas mensagens estão muito presentes no relatório, no conteúdo que a gente publicou. Dentro do relatório também tem todos os painéis que a gente participou com os principais tópicos, as principais mensagens que foram discutidas nos painéis do Milken Conference. Aí queria deixar para vocês, Dani, Rodrigo, alguma mensagem final, se quiser falar um pouquinho mais do Milken, eventualmente até desses eventos que tem aqui no segundo semestre em Brasil. E aí também, Rodrigo, se tiver alguma consideração adicional, o espaço é de vocês. Perfeito. Não, eu acho que, Rodrigo, muito rico, né, o seu takeaway do conference e, de forma geral, fazer esse link com o Brasil. Eu acho que minha mensagem final aqui é um dos meus objetivos como instituto e também pessoalmente aqui na região, é trazer um pouco dessas conexões. Então, de fato, linkar os takeaways que a gente tem de forma externa para uma visão mais interna e mais tailor-made com as nossas necessidades aqui como região. Então, esses eventos que a gente faz como Global Conference ou até o regional que a gente vai fazer em novembro, muito linkado à COP, tem tudo a ver com realmente esse link que o Instituto tem como core, né? Fazer de forma global e não só focar nos eixos que são centrais para aquela região, e sim olhar quais são os challenges mais desafiadores e como que a gente consegue approach isso de forma mais clara e mais assertiva. Legal, e acho que só para acrescentar, eu colocaria, né, assim, como você disse, a realização da COP30 aqui no Brasil, acho que cria um senso de urgência e cria um pano de fundo interessante para conseguir aproveitar e canalizar investimentos para o país. O país é carente de investimento, especialmente em infraestrutura, no tema de energia, mas ao mesmo tempo acho que temos aí uma oportunidade, né, de realizar um evento global com a presença de representantes de diversos países e inaugurar um novo ciclo de crescimento para o país. Legal. Bom, queria agradecer a participação da Dani, né, a participação especial hoje, e do Rodrigo, obrigado pela disponibilidade para gravar o conteúdo com a gente também hoje. É isso por hoje, pessoal. Lembrando que para ter acesso ao conteúdo completo do relatório, é só acessar o site da Ativio Capital. Tem um link lá que joga direto no blog da Ativio Capital, que você tem acesso a esse e outros conteúdos que a gente tem publicado. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, que a gente, logicamente, usa muito essas redes para publicar boa parte dos conteúdos que a gente produz. Obrigado e até a próxima.